Oi, pessoal, tudo bom? O meu nome é Maria, eu sou estudante de bacharelado interdisciplinar de Artes e Design da UFJF, com um pezinho na licenciatura em Artes. E hoje eu estou aqui para apresentar esse trabalho, junto também com a Clarice. Clarice? Oi, gente, meu nome é Clarice, eu estou cursando licenciaturas em artes visuais e eu já sou formada em artes e design também na UFJF e eu trabalho também como ilustradora. Estou fazendo licenciatura para poder dar um up assim no meu trabalho como ilustradora, já que meu tema é mais para criança, infantil e tal. E é isso que eu faço. E nesse trabalho de hoje, eu e a Clarice, a gente vai dar continuidade nesse eixo arte política que vem sendo trabalhado no curso até agora. Essa é a nossa aula 4. E nessa aula 4 a gente vai ver um pouquinho mais sobre a relação das HQs com a política. Então, nessa parte 1 da aula 4, a gente vai ver as histórias em quadrinhos e a política num contexto geral. A gente vai ver um pouquinho o que é a arte sequencial. Vamos aprender um pouquinho sobre o contexto histórico do surgimento dos quadrinhos. A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia de uma história em quadrinhos, as suas diferenciações, a desvalorização que as histórias em quadrinho passaram, as 11 artes, quadrinho enquanto não na arte e o estudo. A gente vai ver um pouquinho sobre censura, já que o nosso tema aborda política. Veremos sobre charges e a América Latina. E vamos analisar o corpo de uma charge. Todo mundo gosta muito de quadrinhos. Eu acho que os quadrinhos eles fizeram parte da infância de muitas pessoas, né? Na minha infância, eu me lembro de participar de bienais no Rio de Janeiro e voltar cheio de quadrinhos. A gente vai começar a entender um pouquinho sobre os quadrinhos, trabalhando um pouco sobre arte sequencial. Essa frase do Heitor Pitombo, o Heitor Pitombo é um jornalista cultural. A gente vê como que os quadrinhos eles são lugar amplo, né? O Heitor Pitombo ele é um jornalista cultural, mas dentro da área de jornalismo ele encontrou o seu eixo e ele trabalha muito com quadrinhos, né? Esse jornalismo cultural dele, ele trabalha muito com quadrinhos. E ele diz na frase dele que a arte sequencial é uma janela para o mundo. A gente vai entender, então, a arte sequencial ela é apenas uma possibilidade, né? Ela abre margem para gente, para diversas formas de abordagem, para a gente enxergar o mundo de diversas formas diferentes. E a arte sequencial, enquanto um termo, a gente vê, ela foi cunhada pelo quadrinista chamado Will Eisner. E ele cunhou esse termo para designar as formas de artes que usam as imagens empregadas numa ordem específica para fins de narrativa gráfica ou para transmitir informações. Então, a arte sequencial nada mais é que os grafismos sendo empregados em uma ordem específica, aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente que talvez essa ordem ela não necessariamente precisa ser desse jeito ocidental que a gente conhece como é hoje, mas esse emprego numa ordem específica e essa ordem específica é usada para narrar, construir toda uma narrativa gráfica. Então, a arte sequencial, a gente vai ver mais tarde que não necessariamente significa as histórias em quadrinhos, porque a arte sequencial ela é uma coisa muito mais antiga, que, obviamente, ela fez com que tivesse a possibilidade de surgir todo esse conceito de histórias em quadrinhos, mas a arte sequencial é uma coisa muito mais primitiva. É um conceito que vem muito antes das histórias em quadrinhos. Aqui a gente vê, então, que o quadrinho é só uma linguagem. Ele é um meio de se contar a história. E o homem ele vem cultivando esse hábito de contar a história através das imagens desde muito cedo. Desde muito cedo quando? Aí a gente vai se perguntar, arte sequencial. Quando foi a primeira arte sequencial? Quando a gente pode considerar que foi essa primeira arte sequencial? A gente vai ver que a arte sequencial está presente na espécie humana há muito tempo. Aqui temos uma imagem. Essa pintura rupestre é da ilha de Celebes, lá na Indonésia. É a primeira pintura rupestre que se tem notícia. Aqui da imagem não temos ela toda, porque a imagem ela foi perdida, com o tempo ela foi desgastada, mas estudiosos eles garantem que ao lado desse javali, essa imagem de um javali, tem essas mãos, né? Também tem outras cenas, tem outros animais e talvez algumas coisas que seriam da espécie humana. Então, a gente vê que tem uma narração. Aqui é só um javali, mas teoricamente tem toda uma cena, tem todo um enredo contado por essa história. Aqui fica mais fácil da gente ver, nessa segunda imagem,
essa pintura rupestre de caçadores lá em Tandrat-Áquicos, na Argélia, aqui a gente consegue ver um pouquinho mais que é uma cena. A gente consegue ver que talvez tenha uma história sendo contada. A gente vê guerreiros voltando de uma caça, talvez a gente vê alguns animais, a gente vê lanças, e a gente consegue construir uma narrativa através dessa imagem. Essa imagem aqui, ela conta um pouco de como que era realmente, então, o dia a dia nesse período paleolítico, né? Aqui, já dando um salto na história, a gente vai analisar também a tapeçaria de Bayeux, do século XI. O que seria isso, então? A tapeçaria de Bayeux é uma tapeçaria que tem 70 metros, então a gente imagina aí talvez uns 8 ônibus, 9 ônibus, não sei. A tapeçaria de Bayeux, ela se encontra hoje no Musée de la Tapisserie de Bayeux, na Normandia, na França, né? E ela descreve os eventos de guerra da conquista da Normandia da Inglaterra. Aqui nessa imagem a gente vai conseguir ver melhor o tamanho que seria isso. Aqui a gente consegue observar alguns números em cima das imagens, 1, 2, 3 e assim por diante. É como se fosse os quadros, os eventos que aconteceram. E a tapeçaria de Bayeux, ela já é um dos exemplos de como que a política está muito envolvida na questão da arte, né? O Augusto, na aula 1, ele falou que a arte e a política ela está em tudo, né? Seja direta ou indiretamente. E a tapeçaria de Bayeux, ela foi confeccionada a mão do Guilherme, o conquistador da França, quando ele foi conquistar a Inglaterra. Então, narra toda uma questão muito política, de exaltação de um lado da guerra e o outro não. Então é uma propaganda política muito grande. Mas ainda é uma arte sequencial. Não é ainda o que a gente vai começar a ver das histórias em quadrinho. Agora a gente vai ver realmente o contexto histórico do surgimento dos quadrinhos. Como que realmente os quadrinhos, do jeito que a gente conhece hoje, começaram a querer surgir. O primeiro de tudo que a gente vai olhar um pouco são as histórias ilustradas do autor chamado Rodolphe Töpffer. Rodolphe Töpffer, que ele nasceu em 1799, morreu em 1846. Ele foi um ilustrador também. E ele fez a primeira história dele nesse formato, um pouco que assemelha-se aos quadrinhos. Ele fez em 1833, chamada História de Monsieur Jabot. A história ela narra o Monsieur Jabot, que era um homem que não fazia parte da burguesia francesa, mas que ele estava fazendo de tudo para se encaixar nessa burguesia. E de forma a tentar se encaixar nessa burguesia, ele tentava frequentar esses jantares, esses bailes promovidos pela burguesia. Só que a burguesia, aos olhos do autor, a burguesia, você precisa nascer para aquilo. Então a gente já vê uma mensagem um pouco política atrás disso também. E esse Monsieur Jabot, ele era todo atrapalhado, e ele não conseguia se encaixar nessa burguesia francesa, porque ele não tinha o jeito de burguês, ele não tinha o sangue de burguês, o espírito de burguês. Aqui nessa cena, eu particularmente, galera, não entendo de francês, mas aqui, de acordo com o contexto, a gente consegue observar essa cena. Aqui é uma cena de um baile, em que o Monsieur Jabot, ele tentando, né, adentrar nessa burguesia, ele acaba caindo, um grande mico do baile, e ele ocasiona toda essa confusão no baile, várias pessoas caindo. E a gente vê, estruturalmente falando, não é um quadrinho ainda, é o que a gente chama de histórias ilustradas. Então a gente ainda não pode chamar isso de quadrinhos. A gente vê que não tem uma ligação tão estabelecida entre a imagem e a legenda. É como se fossem duas coisas realmente separadas. O texto pode existir sem a imagem e a imagem também pode existir sem o texto. A imagem ela vem como se fosse um complemento. O texto ele realmente não precisaria de uma imagem. Ele é realmente a ilustração para essa história. Mais tarde, veio o Yellow Kid, que dentro dessa linha cronológica histórica dos quadrinhos, ele é realmente tido como o primeiro quadrinho da história. O Yellow Kid ele foi escrito pelo Richard Felton Outcault,
O Richard, ele nasceu em 1863, morreu em 1928. O Yellow Kid, ele foi o primeiro quadrinho de impressão colorida. Então, foi a primeira vez que se usou cores para ter os quadrinhos. E uma curiosidade também é que esse é tido em conta o primeiro quadrinho, efetivamente, porque algumas anatomias de quadrinhos, que a gente vai ver daqui a pouco, foram as primeiras vezes que foram usadas, foram nesses quadrinhos do Yellow Kid. Foi a primeira vez em que teve o uso de balões de fala, a gente consegue observar nessa próxima imagem aqui, foi a primeira vez em que foram usados os balões de fala. E o Yellow Kid, ele narra a história de um menino que vive no subúrbio de Nova York. E no subúrbio de Nova York, essa história conta toda a narrativa, as aventuras que ele viveu, o dia a dia dele enquanto um menino muito arteiro do subúrbio de Nova York. Aí agora a gente vai ver, eu falei sobre o Yellow Kid ser o primeiro que usou anatomias que se aproximam realmente do quadrinho moderno, que a gente tem enquanto quadrinho moderno. Mas o que é essa anatomia? Quais são os elementos que fazem parte de uma história em quadrinhos? Agora a gente vai observar um pouquinho melhor sobre o que faz uma história em quadrinhos talvez ser uma história em quadrinhos. A gente tem a onomatopeia. O que é a onomatopeia? Os sons, eles são impossíveis de ser transmitidos para o papel, para uma coisa que é em duas dimensões, 2D. Então, uma ferramenta que é utilizada é a onomatopeia, que é talvez a tradução em escrita do que seria o som. Aqui a gente tem como exemplo aqui um quadrinho da Turma da Mônica, que tem esse puff. Esse puff seria a onomatopeia que imita o som que seria feito quando é dado o chute na bola. Um outro elemento das histórias em quadrinhos são os balões de fala e os balões de pensamento. Essas linhas de movimento, chamadas também de linhas cinéticas, assim como a onomatopeia, as linhas de movimento também são assim. Não tem como num quadrinho, pelo menos no que a gente conhece classicamente enquanto os quadrinhos, colocar um movimento. Não tem como colocar em movimento. Então essas linhas cinéticas ou linhas de movimento estão para dar a impressão de que está acontecendo alguma movimentação nessa história, está acontecendo algum deslocamento, alguma coisa está se movimentando nesse quadrinho. O sequenciamento de imagens também é uma coisa muito importante, talvez um dos mais importantes elementos de uma história em quadrinho, e os personagens, obviamente. Só que existem muitos quadrinhos atualmente que não seguem essa tendência. Nem todos os quadrinhos têm todos esses elementos. Precisa ter esses elementos todos para que seja considerado um quadrinho? Não necessariamente. Aqui tem o artista Rafael Sica, tá aí o Instagram do Rafael Sica, tá bom, galera? Caso vocês queiram seguir, acompanhar o trabalho dele, um artista incrível. Que a gente já pode ver que não tem os balões de pensamento, não tem a questão da linha cinética, não tem essa onomatopeia, tem só os personagens e o sequenciamento de imagens. Então, vem se desconstruindo muito essa ideia de quadrinhos e se apegado só a talvez a filosofia do que seriam os quadrinhos. Uma desconstrução um pouco maior ainda do que seria esse uso de elementos para se formar um quadrinho, tem essa obra da artista Evan M. Cohen, é um Instagram também aí para vocês seguirem, que é literalmente a desconstrução toda do quadrinho. Desconstruiu-se toda a ideia do quadrinho e pegou só a filosofia por trás. Ele quebrou com essa expectativa de sequenciamento de imagens e deu literalmente essa desconstrução, onde os quadrinhos eles são uma ideia, eles são só um pensamento, uma estrutura que foi quebrada. Aqui a gente tem uma comparação para a gente entender um pouco melhor do que a gente viu até agora e o que a gente vai ver. Aqui no século XIX nós temos o que a gente viu, que a gente não podia chamar ainda de quadrinhos, que eram as histórias ilustradas, que eram crônicas, narravam histórias do dia a dia, eram os textos mais independentes das imagens. Aqui temos um exemplo de uma obra dessas, que é um Nhoquim e Zé Caipora. Na aula 2, que a gente vai ver mais tarde, a gente vai ver que essa é uma obra do Brasil, e é o mesmo estilo daquelas obras do Rudolf Topper, que a gente viu anteriormente, versus o que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente realmente tem os quadrinhos com diálogos, com balões de pensamentos, balões de falas, os personagens,
sequenciamentos de imagens um pouco mais no formato moderno. E esse exemplo que eu trouxe, a modo de comparação, foi um quadrinho chamado Maus, que ele foi publicado de 1980 a 1991 pelo artista chamado Art Spiegelman, e ele conta a história, um pouco da experiência da Alemanha nazista. Ele retrata os alemães nazistas enquanto gatos, os judeus enquanto ratos, e também os poloneses enquanto porcos. Agora a gente vai ver as diferenciações dos quadrinhos. Porque os quadrinhos, como a gente viu com a frase do Heitor Pitombo, eles são uma janela para o mundo. Então a gente tem variadas formas de se fazer quadrinhos. A gente vai começar um pouquinho vendo a questão mais estrutural, que é o cartoon. O cartoon, ele não é um tipo específico de quadrinho. Ele é o estilo de desenho que pode ser usado muitas vezes. Aqui a modo de comparação, todas essas diferenciações que a gente vai fazer, eu fiz usando a Turma da Mônica, porque fica um pouquinho mais fácil para a galera entender. Eu acho que fica um pouco mais claro essas diferenciações quando usa um contexto só. Então a gente vai usar a Turma da Mônica a modo de comparação. Então o cartoon é o estilo de desenho. O estilo de desenho, talvez esses olhos um pouco maiores, essa pegada um pouco mais caricata. As tirinhas são a sequência de 2 a 4 quadros. Histórias curtas que se resumem a 4 ou 2 quadros. Aqui a gente tem esse exemplo dessa historinha da Magali, que está em vertical, mas muitas vezes a gente encontra na horizontal também. A gente tem os gibis. Os gibis, eles são uma coletânea de histórias. Então, eles são um livro que reúne todas essas histórias e é voltado para o público infantil. Temos o equivalente ao gibi para o público pré-adolescente e adolescente. O exemplo aí que a gente tem é o Turma da Mônica Jovem, que são os comics. Não sei se vocês gostam, mas acredito que muita gente goste. E tem a graphic novels. As graphic novels, eles são o equivalente ao gibi e comics para um público um pouco jovem adulto. Ele tem uma liberdade de estilo maior. Ele tem temas um pouco mais profundos. Aqui eu usei como exemplo, eu não sei se vocês conhecem, galera, mas a Tina é um personagem também do Maurício de Souza. Ela aparecia na Turma da Mônica Jovem, na Turma da Mônica. E ela era uma personagem, ela era uma nerd, que depois ela acabava sendo muito hipersexualizada, ela tinha os seios muito, muito avantajados. Era como se fosse ela sendo muito hipersexualizada realmente. Aqui, no graphic novel da Tina, como ela traz uma abordagem um pouco mais profunda, temos um pouco mais sociais, abordagens mais profundas, porque afinal é um público mais adulto que vai estar sendo essa leitura. Tina, ela vai tratar um pouco sobre a questão do respeito do feminismo, sabe? Que é um tema super em alta, super que deve ser abordado, super urgente na sociedade hoje em dia. E por último, só a modo de apresentar mesmo para vocês, a gente tem também um tipo de quadrinho que é chamado de mangá. Acredito que muitos de vocês conheçam, muitos de vocês que tenham talvez uma proximidade com a cultura oriental, japonesa, vocês que gostam de assistir desenhos como Naruto, Dragon Ball, esse universo todo que está também incluído no mangá. Ele é um estilo à parte, eles são como se fossem gibis exclusivamente asiáticos, né, orientais, e os gêneros, os temas, eles são separados por público-alvo. E uma curiosidade, galera, é que é uma cultura totalmente diferente, né? Então, a cultura oriental, ela tem uma forma de leitura diferente da que a gente conhece. A gente conhece a nossa leitura passando do que a gente chama de início. Para a gente, a leitura deles começa pelo final. Então, eles começam a leitura no formato diferente do nosso. Agora a gente vai ver aqui um pouco sobre a desvalorização dos quadrinhos. A gente viu um pouco sobre a história dos quadrinhos até então, como se formou os quadrinhos. E a gente vai ver, através dessa frase do Gazi Andraus, que ele é coordenador e professor lá da Unimesp, ele diz assim pra gente: as histórias em quadrinhos possuem a ambivalência e o estatuto de serem, de todas as manifestações artísticas, as menos reconhecidas, estudadas e, por isso, as mais incompreendidas
e alvos de inumeráveis e infundidos preconceitos. Na história desse contexto histórico das histórias em quadrinhos, teve uma desvalorização muito grande. As histórias em quadrinhos, elas não eram vistas nem enquanto literatura, nem enquanto arte. Então a arte rejeitava as histórias em quadrinhos e a literatura também rejeitava as histórias em quadrinhos. Ela não se encaixava em nenhum dos dois. E então ela demorou para chegar nesse estatuto de valorização. Ela era muito desvalorizada e por isso muitas vezes pouco compreendida, pouco conhecida e um preconceito muito grande com relação a elas. Hoje em dia a gente vê, a Clarice vai falar um pouco mais para frente para gente, que a gente vai ver é como que hoje em dia isso vem mudando, né? Mas antigamente ela não era vista, os quadrinhos eles não eram vistos enquanto uma ferramenta útil, inclusive para fins educacionais, fins educativos. Hoje em dia a gente vê várias provas, tanto provas de exames nacionais, como o Enem, como provas mesmo do colégio, a gente vê que sempre exploram muitos quadrinhos, mas antes eles não eram vistos enquanto uma forma digna de uma boa ferramenta educacional. Mas a gente vai ver agora, a Clarice vai falar um pouquinho pra gente como que essa história mudou. Hello! Então, vou vir aqui para defender a honra dos quadrinhos, entendeu? Explicar como que hoje em dia os quadrinhos são valorizados. Hoje em dia, os quadrinhos, eles já estão dentro de um ranking das 11 artes consideradas artes, né, que a humanidade desenvolveu. A gente pode ver aqui nessa lista, né, que tem música, artes cênicas, pintura, arquitetura, escultura, literatura, cinema, em nono lugar os quadrinhos, e depois, né, conforme a gente foi avançando as tecnologias, a gente pode também citar os jogos eletrônicos, né? Quem não conhece aqui aqueles jogos Skyrim, Far Cry, esses jogos aí que vocês quase que vivem uma história, quase um filme que vocês vivem ali, né? E as artes digitais, né? Tipo, todas as propagandas que vocês veem, todas 3D, essas coisas, tudo hoje em dia também são consideradas artes. Pode passar, Maria. É você que passa, Maria. Então, como a gente hoje em dia já conhece os quadrinhos, já considera pacas o quadrinho, a gente já pode, por exemplo, estudar o quadrinho, né? É que hoje em dia a gente tem livros, mais voltado para essa área, para essa parte mais teórica dos quadrinhos, né? Essa coisa mais mental, que é, no caso, a narrativa, ou os temas que você vai trabalhar. Às vezes você quer falar sobre um tema dramático, ou você quer contar uma história de aventura. O uso das cores, por exemplo, numa história de drama, quais cores você usaria? Entende? Essas coisas mais, essas escolhas mais teóricas, assim, que você precisa de uma bagagem mais de estudo mesmo para você saber, não só de técnica, né? Enfim, aí aqui a gente tem 2 exemplos, que Balão de Pensamento, né? Que, na verdade, esse livro ele é uma coletânea de críticas. Então, você vê, você não precisa necessariamente só ficar lá estudando, talvez, os temas e as cores. Você pode criticar. Em cima disso, você pode falar, olha, eu achei que esse quadrinho... você, assim, né, com toda humildade também, falar, eu achei que esse quadrinho não ficou tão legal, porque o cara tá falando de drama e ele usou lá, sei lá, cor, sei lá o quê, eu achei que não combinou. Esse tipo de coisa. A Teoria em Quadrinhos é outro livro que aborda também um pouco desse lado de estudo, mas ela é mais sobre a linguagem, sobre a narrativa, né? Não necessariamente sobre montagem. E é isso que eu queria passar para vocês. Pode passar para a próxima, Maria. Quem, né, veio com essa inovação assim, de estudar os quadrinhos filosoficamente foram esses 2 senhores, né, esses 2 vovôs aí já, o Roland Barthes e o Humberto Eco, que eles não só são produtores, né, eles também são filósofos, então eles estudam o comportamento, a sociedade em si, né, não só os quadrinhos. Pode passar também. E aí, gente, falando de temas, né, de narrativas, de qual história você quer contar, a gente pode dizer que, igual a Maria lembrou, o Augusto disse lá nas primeiras aulas,
que, na verdade, a política ela envolve todas as nossas ações, né? Então, a gente não precisa, para falar que uma coisa é política, não necessariamente aquela coisa precisa estar falando sobre política, é a política que a gente conhece, sabe? Não precisa estar falando sobre a eleição para ser considerada uma coisa política. Então, obviamente, como todas as artes, né, terão alguns temas que serão mais delicados, né? Serão mais polêmicos, assim, de ser tratados, e às vezes eles até são censurados. E o que eu quero dizer com isso? Que em alguns lugares, por existir política tal, um sistema vigente X, alguns temas não são bem-vindos. E às vezes nem é questão da política, às vezes é uma questão mais social mesmo, às vezes não existe lá a lei de porque esse assunto não pode ser abordado na arte, porque isso seria, né, numa sociedade igual a que a gente vive aqui no Brasil, isso seria meio antidemocrático e tal. Mas às vezes essa censura ela é social, às vezes as pessoas, o próprio público, não recebe bem e às vezes acaba até proibindo algumas artes. Pode passar, Maria. Aí eu trouxe para vocês alguns, né, 2 exemplos de quadrinhos que foram censurados. Esse é clássico, né? A Marjane, ela escreveu essa história chamada Persépolis. Aqui está a capa do livro, né? Esse vermelhinho. Que conta a história dela, é uma biografia dela, uma autobiografia, né? Que conta como que ela cresceu e como que ela saiu da região dela. Ela é iraniana, eu acho que é iraniana, agora me fugiu, mas ela conta ela como uma menina numa sociedade que não promove todos os direitos das mulheres, como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, né? A Marjane, ela, nesse livro, então, ela trata muito do tema feminista, do tema da própria política, né, do país dela. E aqui eu trouxe também um trechinho de um filme, que é quando ela está andando na rua e 2 guardas interceptam ela e falam assim, vou traduzir para vocês, quando você corre, as suas costas, as partes traseiras, né, se movimentam de uma maneira muito obscena, dando um esporrinho ali nela, né? Aí ela fala assim, então não olha para mim, então, né? Não olha, não me olha. Ela dá um chilique no meio da rua e isso, só dela fazer isso, gente, na cultura dela já é considerado um crime, né? Tipo assim, você vê que ela já está vestida com a burca e tal. Vou só uma pequena observação aqui, que eu estou falando tudo isso, né? Mas não podemos partir para um julgamento religioso, para um julgamento anti-islâmico, entendeu? Porque eu acho que até recentemente, né, teve a situação lá do Talibã. Eu acho que a gente, na verdade, nós que somos ocidentais, a gente só cabe mesmo dar apoio a essas mulheres, né, ouvir o que elas têm a dizer e não ficar apontando qual que é o certo, qual que é o errado, até porque, na verdade, o que a Marjane critica neste livro não é exatamente o fato de ter que usar burca, né, o fato dela não poder ouvir rock, mas não era isso exatamente que ela criticava. O que ela criticava era você não ter opção. Aí eu trouxe um trechinho também do trailer do filme, caso vocês tenham interesse de ver, né, no YouTube. Aí é só reparar mesmo como que... Vocês vão vendo aí, dá uma reparada como que ela retrata os momentos históricos, a relação com a família, qual é o comportamento dela diante dessas mudanças, né, que aconteceram. Só tentem prestar atenção nisso. E o feminismo, né, gente, que ela sempre está falando na história. Foi um filme super premiado, o livro também. Ceci et cela vont arriver. Mes liens sont toujours et resteraient toujours des liens très très profonds. É iraniana, não acertei. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Les chefs partis. Au lit, tout de suite.
Marge, ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète. Mais mon Dieu! Tous ensemble de marcher vers la démocratie. Nous aurons enfin une société faite de justice et de liberté. Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique. Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite! Roger Alert. Verneon, carte à jouer. Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson? Olha ela, super roqueira, falando de estrelas do pop, né? Mais j'habite là-bas. Notre nouveau gouvernement a été instauré. Nous n'avons plus de prisonniers politiques. Comment osez-vous nous mentir comme ça? Jamais qui tu es et d'où tu viens. T'as vu une révolution et une guerre. Ah ouais? Aí quando ela sai do país, né, conhece os amigos na Alemanha. Allez. Aí ela experimenta a liberdade, né, que ela queria, que ela se expressava quando ela era mais nova, né? Mas a gente também não precisa ir muito longe para pensar numa situação dessas, né, de censura. É muito recente, em 2019, a gente está em 2021, quando a gente está gravando essa aula. Em 2019, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ele mandou, né, deu de doido lá e mandou recolher todas as cópias de um livro da Marvel por causa de uma página que tinha um beijo entre dois homens. E no caso é essa figura, né, que ele pediu para que era um absurdo as crianças verem, né, e tal. Aí de novo aquela coisa, né, que os quadrinhos são para crianças. Meu Deus, como que eu vou explicar isso para os meus filhos? Falou que não, que tinha que censurar e tal. Aí vale a gente lembrar que eu estava falando no início, que não é só a política. Por exemplo, no livro da Marjane, no caso, o país dela era claramente contra esse tipo de comportamento lá, que ela retrata no livro e tal. Mas no caso do Rio de Janeiro, do Crivella, não existe. Inclusive, sim uma censura a olhos nus, entendeu? À luz do dia, que ele até bispo. Então, ele botou os valores pessoais dele, né, dentro do governo dele do Rio de Janeiro. E isso é muito errado, né? Porque, na verdade, não deveria passar por essa esfera. Falando nisso, gente, do nosso Rio de Janeiro, eu queria mostrar para vocês também a relação muito próxima que a América Latina em si tem com esses quadrinhos mais críticos, que mostram mais a realidade, que são as charges, né? Que a gente pode passar. Vou dar a definição de charge para vocês, que é do francês charger, que significa carga, peso, né? Carga pesado mesmo. Isso tem tudo a ver, né, com os quadrinhos que são charges, porque eles carregam um peso de crítica. Até botei aqui em destaque para vocês, tendo por tema algum acontecimento atual que comporta crítica e focaliza, né, por meio de caricatura, um ou mais personagens envolvidos, caricatura, cartoon. Então, a charge, ela precisa falar sobre um acontecimento atual, e aí não só atual hoje em dia, 2021, dia tal, hora tal. Atual que a gente fala é o que está acontecendo. Então, às vezes, ela é histórica, né? Porque se você pensar no momento atual de 1900 e blá, 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 estava acontecendo X coisa. Então, ela acaba sendo histórica. Você precisa, né, ter esse conhecimento do que está pegando aí no mundo e o que já pegou no mundo também, para você entender certas críticas, porque a charge, ela também comporta uma crítica. Ela é debochada, ela tem ironia. Então, você precisa ter esse repertório, essa bagagem, para você entender a graça, né, da piada, o famoso entender a graça da piada.
E por que a gente tem essa relação muito forte com a charge, né? Por que é muito comum a gente ver charge, a gente abrir o jornal, né, de novo, abrir o jornal, ninguém abre o jornal mais, mas assim, o seu vô, abrir o jornal, né, seu vô lá, abrir o jornal, tinha lá uma crítica ao governo, uns desenhos lá falando do Lula. Por que isso é muito comum, sempre foi muito comum? Porque se vocês pararem para ver, né, um mapa, por exemplo, da América Latina, a gente pode perceber que dos 20 países que a América Latina tem, olha isso, formação pesada, 20 países que a América Latina tem, 12 deles sofreram de governos ditatoriais. Aqui nessa imagem, a gente tem, na verdade, só 7, né? Se você subir, ainda tem mais alguns, mas tem com as datas são muito próximas, né? Não foram seguidos, mas foram bem ali pertinho do outro também. Então, né, gente, que pesado, né? A gente tem essa história, essa ferida na nossa história. Então, a gente está muito acostumado a criticar a galera que está lá, comandando a gente, né? Mas não só isso, muito antes, todo o território da América Latina, das Américas, né, da América Latina, e também a gente pode citar do continente africano, por exemplo, né, que a gente tem muitos... o nosso país se deu por conta desse tráfico de pessoas africanas e tal. A gente vem de uma história de exploração, a gente vem de uma história colonial. Então, desde muito antes de ditadura acontecer, a gente já estava sendo explorado, a gente já estava, né, ferrado, e até hoje, né, estamos aí nessa situação esquisita. Então, por isso a gente tem esse para o brasileiro, né, você vê, o brasileiro é um povo bem-humorado, um povo engraçado, mas na verdade é que a gente é acostumado a debochar, né? Vamos pensar assim, que a gente é acostumado a debochar dos nossos defeitos, das nossas dores ali, e a charge ela faz isso muito bem. Aqui eu trouxe para vocês da Argentina, a Mafalda, né? Acho que, não sei se já foram apresentados a Mafalda, mas vocês vão ver bastante Mafalda no Enem, por exemplo, né? Em provas de português aí que vocês têm para fazer pela frente, vocês vão ver bastante Mafalda. Aqui ela criticando a liberdade de imprensa, porque no governo de ditadura, o primeiro órgão a ser atingido é justamente a mídia, né, a imprensa. Aqui no Brasil, a gente pode ver essa de cima com os indígenas e a caravela, né? Aí os indígenas falando assim, bom, adeus ao sonho da casa própria, né? E no Chile, a gente pode ver essa imagem também, do então presidente do Chile, e o reflexo dele aparecendo, ele saqueando de Che, né, que foi o do Chile. Gente, minha conexão caiu aqui rapidinho, mas voltando, né, a mágica da internet aqui, da edição. Para vocês, né? Vai perguntar lá, interprete essa imagem só nas suas palavras. Vai perguntar. Não, ele na verdade, o que eu falei para vocês precisam ter um repertório sobre atualidade, sobre história, para conseguir entender o humor da charge, né? Aqui, por exemplo, tem a análise de uma charge de um artista que a gente vai mostrar para vocês mais para frente, acho que a Maria vai mostrar, do Matirinhas, que o primeiro quadro fala assim, se não tiver eleição auditável, não terá eleição. O segundo quadrinho fala apuração dos votos, né? Apuração. 1961 votos, 1962 votos, 1963, 1964. Aí, o que a gente precisa ver nessa charge? Quem é esse personagem? Quem que é essa pessoa do primeiro quadro? Ele na verdade, o nosso ministro da Defesa, e ele realmente falou isso, se não tiver voto auditável, não terá eleição, o que é muito ameaçador, né? Tipo, o ministro da Defesa, né, chegar de farda ali, né, chegar e falar que não vai ter eleição se não for do jeito dele. E aí, no segundo quadro, aqui na apuração,
faz essa referência à própria ditadura. Em 1964, é o último número aqui, que foi, né, onde foi o ano que se deu o golpe militar no Brasil, e essa posição estranha da pessoa aqui no segundo quadro, fazendo a apuração dos votos, na verdade, ele quis retratar justamente um instrumento de tortura que era usado, né, na época da ditadura. Coloquei aqui para vocês terem mais noção de como que era, assim, uma cena do filme Corte Seco, de 2013. É um filme mais pesado, mas é só para ilustrar mesmo, para vocês terem a ideia do que ele está falando. Aí agora eu botei só um exercício mental aí para vocês tentarem pegar de como que isso vai ser cobrado para vocês. Botei uma questão do Enem. Prazer, Enem. Vocês estão, né, no 9º ano, e, na verdade, vocês não precisam fazer Enem ainda, mas nos próximos anos de ensino médio, vocês já podem começar a fazer meio que de teste, assim. Aqui está perguntando, a imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como: letra A campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país. Letra B, a manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições do Senado. Letra C, as passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina. Letra D, os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura. Não sei. Letra E, o movimento que exigia o direito à igualdade de voto para homens e mulheres. Então, vamos começar analisando as alternativas de baixo para cima. Letra E fala da igualdade de voto para homens e mulheres. Se você olhar para a imagem, você vai ver que as pessoas estão todas representadas iguais. Então, não tem essa diferenciação de quem que é homem e quem é mulher. Então, já vão cortar essa. Os comícios e manifestações, letra D, né? Comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura. Então, não é tipo assim, queremos votar daqui a 5 anos, queremos votar agora. Então, não é lenta e segura. Letra C, então não é essa também. Letra C, as passeatas realizadas em prol do fim da ditadura no Brasil e na Argentina. Tá falando nada de Argentina aqui, gente. Tem uma bandeirinha da Argentina ali. Letra B, a manifestação de milhares de pessoas em prol da realização das eleições do Senado. Então, eu acho que essa é a pegadinha, né? Que seria Senado, mas na verdade a gente queria votar para presidente mesmo, que a gente estava vivendo uma ditadura, não é para o Senado. Eu botei algumas imagens para vocês entenderem do que está falando. Está falando das diretas já, onde várias pessoas foram às ruas pedir o voto direto. O que é isso? Na verdade, a gente estava em regime de ditadura, então a gente não escolhia quem ia ser nosso presidente, né? Então, a resposta correta, como eu já disse, é a letra A. Pode passar, Maria. Falando no final da ditadura militar, 1960, que foi de 1964 a 85, quando a repressão abrandou, a população aproveitou para exigir uma série de reformas políticas, entre as quais o direito para votar para presidente. E é isso, gente. A primeira aula termina por aqui. Essa foi a primeira aula. E espero vocês para a segunda aula sobre o Brasil e os quadrinhos hoje em dia.